Olá, meu nome é Paulo Marsaioli, eu sou autor do blog Esperando Paulo, que é um espaço onde eu publico resenhas e artigos de história, de política, de literatura, sempre com um viés nacionalista e anti-imperialista. Hoje eu vou falar um pouco sobre um escritor que é bastante representativo do nacionalismo brasileiro. Ele próprio foi um grande nacionalista que pagou caro, inclusive, pela defesa intransigente da soberania nacional. Foi um dos precursores da defesa do petróleo, da prospecção de petróleo no país, o que lhe custou 6 meses aí de cadeia durante o Estado Novo, na Era Vargas. Foi também aquele que introduziu, um daqueles que introduziu as editoras, o mercado editorial no país. Participou também ativamente da vida cultural, da vida intelectual do país, através de artigos que ele publicava no Estado de São Paulo. Foi inclusive editorialista do Estado de São Paulo, que é o Monteiro Lobato. Um personagem, inclusive, que mais recentemente despertou certa controvérsia em torno da questão racial, né? Ele teria sido autor de obras racistas que não seriam adequadas para o público infantil, mas em todo caso, começando a falar da vida dele, ele nasceu no dia 21 de abril de 1882, então já fica o registro, nasceu 6 anos antes da abolição da escravatura, né? Ele nasceu numa fazenda, era filho de um visconde, o Visconde de Tremembé, nasceu numa fazenda no interior de São Paulo, na cidade de Taubaté. Né? Logo cedo, aos 13 anos de idade, ele vai para São Paulo, para a capital, onde ele vai estudar, vai fazer seus primeiros estudos, né? Começa a publicar seus primeiros artigos na escola e também se dedica à pintura. Ele tem uma coisa pouco conhecida do Monteiro Lobato, ele se interessa por pintar isso ele faria depois da vida toda, né? E quando ele conclui o curso, ele tem a pretensão de se matricular no Instituto de Belas Artes de São Paulo. Mas por conta aí da influência do avô materno dele, Visconde de Tremembé, ele acaba se matriculando aí pela pressão familiar na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, posteriormente a Faculdade de Direito da USP. Ele vai morar na Rua Direita, perto da Praça da Sé, em São Paulo, vai morar numa república, e durante o período da faculdade ele vai travar relacionamento com um grande amigo que ele conheceu no curso de Direito, com quem ele iria trocar cartas durante 40 anos da vida dele. Essas cartas depois seriam reunidas num livro e elas servem de fonte para aqueles que querem conhecer a vida dele até hoje, né? Ele vai se formar em Direito em 1904 e depois ele retorna para a cidade natal dele de Taubaté. Ele vai lá advogar e ele inicia um início daquilo que seria toda a atividade empreendedora dele. Ele começa tentando fazer uma fábrica de geleias, que não dá certo, mas em toda a vida dele, a gente pode caracterizar aí um aspecto interessante dele, isso passa por toda a vida dele, que esse aspecto empreendedor dele, né? Ele sempre levou a atividade empresarial a sério, mas não dentro de um horizonte burguês. Ele não era movido por um espírito burguês, ou seja, um espírito que buscava o enriquecimento, né? Ele parecia que o empreendedorismo dele era um empreendedorismo meio quixotesco. Então ele se lançava a atividades econômicas que eram atividades de risco, né? Ele começou a criar suas primeiras editoras no país num período em que, a gente está falando de 1910, 1920, que a maioria da população era analfabeta. Posteriormente, ele vai investir dinheiro com petróleo, com prospecção de petróleo, vai fazer investimentos na indústria do aço e vai perder muito dinheiro, ele vai falir diversas vezes. Então, parecia que ele era mais movido a essa atividade empreendedora, que marca toda a vida dele, por um sentimento nacionalista de busca do desenvolvimento do país, do que propriamente um espírito burguês que buscava o enriquecimento pessoal. Ele vai, em 1907, ele vai ser nomeado promotor na cidade de Areias, que é uma cidade no interior de São Paulo, na divisa entre São Paulo e Rio de Janeiro. É uma das zonas pioneiras do desenvolvimento do café no estado de São Paulo. Né? A indústria do café, ela começa a desenvolver em meados do século XIX, na região do Vale do Paraíba, né? E essas regiões pioneiras, ao tempo que o Monteiro Lobato chega lá para morar em 1907, elas já estavam em franca decadência. Esse problema da decadência ele tem relação com o problema da mão de obra. Então, a partir de 1850, tem a abolição do tráfico de escravos no Brasil e uma série de leis restritivas do trabalho escravo até 1888, quando tem a abolição. E essas zonas pioneiras elas entram em franca decadência. Né? Ainda tem a situação também da desvalorização do café no mercado internacional no início do século XX. E aí a gente tem só aquelas zonas mais a oeste do estado de São Paulo que se precaviram conseguiram tomar iniciativa para superar essa situação da falta de mão de obra e conseguem trazer a imigração dos trabalhadores italianos, fazendo com que eles conseguissem ter uma sobrevida de desenvolvimento. Mas nesse período em que o Monteiro Lobato esteve, né, em Areia, ele pôde se confrontar com umas cidades bastante decadentes.
e através desse contato ele serviria de inspiração para ele escrever os seus contos, né, que depois seriam reunidos no livro Urupês, né? Um deles, inclusive, com um nome bastante sintomático, que é Cidades Mortas. Essa cidade aí, então, de Areias, era um momento. A gente pode imaginar que um promotor de justiça que trabalhasse no interior de uma cidade minúscula, no interior de São Paulo, não tinha muito trabalho. Então, o que foi positivo, porque deu ao Monteiro Lobato bastante tempo para ele se dedicar aos estudos, né, à leitura, né? E onde ele também começou a publicar os seus primeiros artigos, os seus primeiros livros. Uma coisa interessante que a gente pode traçar, um paralelo interessante que a gente pode traçar nessa literatura inicial dele, uma literatura para adultos, né, através desses contos aí que foram reunidos no livro Urupês, é uma orientação regionalista que é precursora daquilo que depois seria um movimento regionalista relacionado à segunda geração modernista, né? Aqueles escritores aí nordestinos, a gente está falando de Raquel de Queiroz, retratando aí os retirantes sertanejos aí do Ceará, no livro 15, José Lins do Rego falando do ciclo da cana-de-açúcar, contando as histórias da Paraíba, Jorge Amado falando dos trabalhadores dos cacaus no sul da Bahia, né? O Graciliano Ramos com Vidas Secas, falando dos sertanejos aí, da terra natal dele lá de Alagoas, e o Monteiro Lobato, 20 anos antes, já estava desenvolvendo uma literatura regionalista para tratar do caipira, né, do paulista, do caboclo paulista, né, mas dentro desse horizonte que depois seria concretizado através do movimento modernista. Então não trazer uma visão idealizada desses setores populares, evidenciar as contradições. A grande projeção nacional do Monteiro Lobato se deu após a publicação do Urupês, quando o Rui Barbosa, no discurso público, em 1919, ele faz alusão a um dos personagens mais conhecidos aí do Monteiro Lobato, que era o Jeca Tatu. Então ele faz uma alusão elogiosa a esse livro num dos discursos dele, o que gera a projeção, né? Dá uma projeção ao Monteiro Lobato, né? E aqui a gente tem já um primeiro argumento para desconstituir essa campanha mais recente que tem sido feita em torno do que seria o racismo do Monteiro Lobato, né? A gente tem que levar em consideração que aí a gente está falando de final do século XIX, início do século XX, e que o eugenismo, né, o determinismo racial, ele era parte do vocabulário do senso comum do pensamento social da época, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Então os grandes pensadores, Nina Rodrigues, o próprio Euclides da Cunha, tem algumas passagens aí que remetem a esse horizonte eugenista, Joaquim Nabuco, que foi conhecido aí como grande líder abolicionista do país, talvez identificado ainda hoje como um antirracista, né? Mas se a gente leva em consideração que ele no parlamento ele foi contra a vinda de imigrantes chineses no Brasil como forma de substituir o trabalho da mão de obra escrava por considerações puramente raciais, então Joaquim Nabuco não queria que os chineses viessem ao Brasil para não se miscigenarem com os brasileiros diante dessa orientação eugenista, né? Então era parte do senso comum, do vocabulário cultural, político, econômico, social da época. Em todo caso, o Jeca Tatu, o Monteiro Lobato vai escrever sobre o Jeca Tatu. Quem que é o Jeca Tatu? O Jeca Tatu é um caipira, né? Que mora, é um caboclo no interior paulista, que é aquele cara que passa o dia inteiro pitando cigarro e não toma iniciativa para nada. E a lei do Jeca Tatu é a lei do mínimo esforço. Então ele mora na fazenda, fica pitando cigarro, ele não cuida da horta dele, a horta está sendo comida pelas formigas, a família vive numa situação de abandono, a casa não tem móveis, ele não tem vontade de enriquecer, de se desenvolver, vive num estado de letargia, de inércia, né? Só que o que acontece? Na retificação, que inicialmente o Jeca Tatu tinha algumas considerações raciais que o Monteiro Lobato levava em consideração. Só que ele faz uma retificação do Jeca Tatu já em 1918, para dizer que o problema, na verdade, não é que o Jeca Tatu o Jeca Tatu está. Ele já começa a introduzir a ideia de que a origem dos problemas sociais brasileiros, do povo brasileiro, não diz respeito à miscigenação, não se diz respeito a uma questão racial, mas uma questão de higiene, a questão da saúde, a questão da incolumidade física, né? Então, o problema do Jeca Tatu, na verdade, é a falta de higiene e a falta de acesso à saúde. Se a gente pega uma história bastante interessante do Monteiro Lobato, uma história para criança, infantil, um conto, né, que chama o Jeca Tatuzinho, aí, que foi escrito em 1924, essa história para criança, aí já fica bastante concretizado o posicionamento do Monteiro Lobato, né? Na história nos primeiros capítulos ele vai contar o Jeca Tatu, vai reproduzir ele com aquela figura patética, né? Aquele cara acomodado, até que certo dia vai um médico na fazenda lá onde mora, na roça onde mora o Jeca Tatu, faz o diagnóstico, olha, você está com amarelão, você está doente, vou te tratar. Então ele passa um chá para curar a doença dele e passa as orientações, a educação, para que ele use a bota, para que ele cuide da higiene dele, né? Para ele se recuperar dessa convalescência. E o Jeca Tatu, ele se recupera e ele passa a tomar a iniciativa
e ele começa a trabalhar de maneira disciplinada, ele começa a se desenvolver, ele começa a enriquecer, né? Ele tinha um vizinho italiano que olhava com desdém, porque dizia, olha, esse Jeca Tatu, esse cara é um preguiçoso, olha só como a situação de abandono, e esse italiano fica perplexo vendo que o Jeca Tatu do dia para a noite começou a trabalhar, começou a enriquecer, ao ponto do Jeca Tatu se desenvolver tanto seu trabalho que ele agrega, torna esse vizinho italiano como um agregado dele. Então a gente vê que é o triunfo do caboclo, né, do mestiço aí, em face do italiano que é o branco, né, então desconstituindo em 1924 a ideia aí de superioridade racial, de determinismo racial, e a gente pode dizer que o Monteiro Lobato foi um precursor nesse sentido. Se a gente pega o Casagrande e Senzala, que é um livro de 1933, né, em que o Gilberto Freire, também de forma pioneira, vai fazer uma defesa da miscigenação brasileira e vai tentar explicar que a origem dos nossos problemas está relacionado ao problema da saúde, ao problema das doenças, ele fala muito das doenças sexuais, o problema da alimentação, né? Então, se a gente levar em consideração que o Gilberto Freire está polemizando ainda com o determinismo racial em 1933, a gente chega à conclusão que o Lobato, falando na década de 20 sobre essas coisas que só seriam discutidas muito tempo depois, 10 anos depois, que ele, na verdade, ele era um precursor, ele estava à frente do tempo dele, já denunciando que o problema não era um problema racial no país, né? Bom, ele em 1907, então, ele é nomeado promotor, fica lá, até que em 1917, o Visconde de Tremembé, o avô dele, falece, e aí ele herda uma fazenda, que é a fazenda de Buriquim. Então ele retorna para Taubaté, abandona a vida de promotor e passa a ter um novo empreendimento, ele passa a ser fazendeiro, vira fazendeiro, vai lá. Essa fazenda existe até hoje e serviu de inspiração, né? Esse espaço serviu de inspiração depois para o sítio do Pica-Pau Amarelo, foi formulado com base também nessa experiência dessa fazenda. Ele trabalhou, ficou lá com 2, 3 anos, também obviamente, mais uma vez, né? Não deu certo esse empreendimento, faliu, ele teve que vender a editora dele e foi para São Paulo e voltou, começou a trabalhar de novo na imprensa, começou a voltar esse trabalho intelectual nele, criou editoras e tudo mais. Ele tinha uma relação de amizade muito forte com o presidente Washington Luiz, né? E isso fez com que ele fosse nomeado em 1927 adido militar, adido comercial, e convocado, né, foi para os Estados Unidos para trabalhar como adido comercial naquele país. Então ele vai para lá e lá ele vai se confrontar com o desenvolvimento, com o progresso tecnológico. Isso impressiona ele de forma bastante favorável, ele busca trazer essa ideia empreendedora, esse progresso tecnológico. Ele era um entusiasta, numa das palavras de ordem do Washington Luiz, que era governar era abrir estradas, né? Então ele retorna para o Brasil com esse horizonte, né? Mais uma vez ele também vai ter problemas econômicos quando ele está nos Estados Unidos. Ele investe dinheiro em indústria siderúrgica, no aço, e ele perde todo o dinheiro dele quando tem a quebra da Bolsa de Nova York em 1929, e ele volta para o Brasil. Na década de 30, vai ser aí que ele vai iniciar a campanha em defesa da prospecção do petróleo, mais uma vez muito influenciado pelo aquilo que ele viu nos Estados Unidos, o desenvolvimento tecnológico daquele país de maneira bastante acelerada, ele via como uma inspiração para o país, né? Em 1936 ele vai escrever um livro bastante famoso, O Escândalo do Petróleo, que ele vai fazer aquela famosa assertiva de que não querem explorar o petróleo e não querem deixar que outros explorem, né? Existiam interesses econômicos que pautavam, que sustentavam uma propaganda de que não existia petróleo no Brasil naquela época, enquanto o Monteiro Lobato defendia firmemente que era necessário, que existiam várias evidências que o petróleo existia. E isso até que em 1941 isso lhe custou a cadeia. Ele fez uma denúncia, fez na verdade uma crítica pública ao governo por conta da inércia, né, de não levar adiante essa prospecção, essa política de pesquisa das jazidas de petróleo, que lhe custou a prisão aí durante 6 meses durante a Era Vargas, né? Então ele vai ser solto e aí ele vai ficar 6 meses, depois ele sai, e aí no final da vida dele tem um aspecto bastante interessante, que é pouco conhecido também. Ele se aproxima dos setores mais democráticos e até dos setores comunistas, né? Ele sempre teve uma certa inimizade com o Getúlio Vargas. Ele ele era próximo ao Washington Luiz. Quando teve as eleições de 1929, ele apoiou o Júlio Prestes contra o Getúlio Vargas. Como a gente sabe, as eleições na República Velha elas eram bastante fraudulentas. Então, essa vitória do Júlio Prestes, o candidato paulista, gerou toda uma comoção, que gerou posteriormente uma revolução, uma grande marcha a partir do Rio Grande do Sul, que alçaria o Getúlio Vargas ao poder, a triunfo da Revolução de 30. Já em 1930 ele já tinha uma certa inimizade aí com o regime. Em 41 ele vai ser preso pelo Getúlio Vargas por conta aí das críticas dele ao Conselho Nacional de Petróleo. E em 45, nesse contexto de redemocratização do país, ele participa dessa campanha. Consta que o
O Luiz Carlos Prestes, ele vai fazer um discurso, né, um grande comício em São Paulo, no estado do Pacaembu, e ele lê uma carta do Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, obviamente, nunca foi um comunista, mas ele vai se aproximar desses setores. Até no final da vida dele, ele trava uma relação de amizade muito íntima com Caio Prado Júnior. Caio Prado Júnior, como nós sabemos, é o principal intelectual do Partido Comunista Brasileiro, pelo menos aquele de maior relevância. Ainda hoje é uma fonte bibliográfica para estudo do Brasil colonial, né? Formação da história, formação do Brasil contemporâneo, né? Que fala sobre a história do Brasil colonial. Então, foi o principal pensador do PCB, né? Ele tinha uma relação muito boa com o Caio Prado Júnior, tanto que ainda em vida ele vendeu todos os direitos autorais para a editora do Caio Prado Júnior. Em 4 de julho de 1948, ele falece aos 66 anos de idade. Ele só vai começar a escrever os livros infantis já numa fase mais tardia, né? Os primeiros livros de criança que ele vai escrever vai ser quando ele tinha 39 anos, na década de 20, na década de 20. E consta que essa iniciativa foi por conta já das desilusões que ele tinha com o mundo de adulto. Então ele vai investir, né? E vai ser através dessa literatura infantil que ele vai granjear o respeito e a consideração que ele tem ainda hoje. Bom, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, eu sugiro que você se inscreva no canal e nos vemos no próximo vídeo.